Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 3, Crimes em Espécie, nós vamos abordar um tema que é por demais cobrado não apenas no exame de ordem, mas também em prova de concurso e muito mais na prática forense. No dia a dia das pessoas e que comumente elas acabam confundindo certos institutos desse capítulo denominado crimes contra a liberdade individual. Olha, sem a menor sombra de dúvidas, os crimes contra a liberdade individual, sendo essa liberdade o segundo bem jurídico mais tutelado na norma penal, perdendo apenas ao direito à vida, é um assunto que não cai em prova, exame de ordem, concurso público. Ele despenca, na verdade. Por isso é importante você entender, até para você que é um amante, assim como eu, do direito penal, conhecer as nuances, as características, as peculiaridades desse assunto, porque nós veremos condutas que são condutas praticadas comumente nas relações sociais. Por isso, sem mais delonga, já te peço que me acompanhe agora no rol dos crimes que compõem os crimes contra a liberdade individual. São eles: o constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. O crime de ameaça, 147 do Código Penal. O sequestro ou cárcere privado, do artigo 148 do Código Penal. A redução à condição análoga à de escravo, artigo 149 do Código Penal, e o novel tráfico de pessoas, do artigo 149A do Código Penal brasileiro. Ok? Primeiro, antes de adentrarmos as espécies delitivas, eu preciso que você compreenda agora uma noção básica do que quer significar liberdade individual. Pois bem, a liberdade do indivíduo é um direito que ele é assegurado na Constituição Federal Brasileira, a partir do caput do artigo 5º. Assim como da sua autodeterminação sobre essa liberdade do inciso 2. Assim, o constrangimento, a liberdade individual do cidadão é matéria afeta ao direito penal, passível de punição, aquele que dela praticar, que dela turbar. Você, eu, ninguém pode cessear a liberdade de um indivíduo ou mesmo os direitos de decisão que o indivíduo tenha, os direitos de escolha. Observe que quando a lei estabelece crimes contra a liberdade individual, não está falando apenas da liberdade de ir e vir. Esse entendimento agora ele amplia-se, ele torna-se mais lato. Observe. A liberdade a qual se refere a lei, os tipos penais que nós vamos observar, diz respeito à liberdade que eu e você temos para escolhermos e fazermos o que queremos fazer. Sabe aquela expressãozinha tem que fazer, tem que ir, tem que voltar, tem que comer, tem que beber, tem que qualquer verbo? Não, ninguém tem que fazer absolutamente nada. Via de regra. Isto por quê? Porque a lei estabelece que nós só seremos obrigados a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa se a lei assim o determinar. Por exemplo, você não pode conduzir o seu veículo automotor falando ao telefone celular, porque tem uma norma no Código de Trânsito Brasileiro, norma essa de natureza federal, que veda essa conduta comitante de dirigir e falar ao telefone celular. Logo, essa sua liberdade será restrita por expressa disposição legal. Beleza, gente? Observe, constrangimento ilegal, este é um dos meus mais preferidos, previsto ao teor do artigo 146 do Código Penal, que versa: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência
a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. A pena para quem disso fizer será de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Olha que interessante. Me lembro agora que, certa feita, eu fui convidado, na verdade, eu fui chamado às pressas, porque a mãe de um amigo meu ligou de uma farmácia que ela foi comprar um medicamento e quando chegou lá disseram para ela, não, a senhora não vai sair daqui não, a senhora está presa. E ela disse, eu? Presa? Meu Deus, o que foi que eu fiz? E disseram, a senhora comprou uma lata de leite especial aqui ontem e não pagou. Olha que situação mais desagradável. E ela ligou desesperada, chorando, o colega entrou em contato comigo e nós fomos até a farmácia. E no meio do caminho, no deslocamento, eu já entrei em contato com a autoridade policial, me identificando e comunicando que estava acontecendo naquele momento um delito de constrangimento ilegal contra a pessoa. Porque ela, naquele momento, estava sendo obrigada a fazer o que ela não queria fazer, a ficar naquela farmácia, tendo liberdade de ir e vir. Mantida, inclusive, sob cárcere privado. Olha que coisa mais desagradável. Então, me dirigi até o local, entrei em contato com a polícia, cheguei lá, me identifiquei, falei com os responsáveis e esclareci que não passou de um mal-entendido por tratar-se de uma pessoa de idade que, na verdade, ela nunca houvera praticado crime algum, mas tão somente não passou de um mal-entendido e daí ela foi liberada e acabou tudo bem. Então, veja, pessoal, ninguém pode constranger você a fazer ou absolutamente nada. A fazer ou deixar de fazer absolutamente nada que você não queira fazer ou que tenha lei que determine a fazer. E aí você me pergunta assim agora, professor, então me diga uma coisa, a lei estabelece que ninguém pode constranger outrem a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Mas então eu te pergunto, seria possível constranger alguém a fazer o que a lei determina? Olha que interessante. O crime de constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal é fazer o que a lei não manda, ou não fazer o que a lei não manda que se faça. Eu te pergunto, e se eu constranger uma pessoa a fazer o que a lei manda? Por exemplo, imagine agora que eu paro o camarada que vem conduzindo seu veículo automotor, falando ao telefone, e eu digo, ei, pare com isso, guarde seu telefone, você não pode fazer isso, você é um mal educado, você só pode conduzir o veículo automotor sem falar ao telefone, você não pode. Eu pergunto, eu posso fazer isso? Eu posso constranger uma pessoa a fazer o que a lei determina que ela faça? Imagine agora que nesse momento de pandemia de coronavírus, em que ficou determinado no nosso estado uma orientação para o uso das máscaras, eu virar para uma pessoa na rua e dizer, ei, use máscara, a lei manda você usar máscara. Eu posso fazer isso? Eu te pergunto. E aí eu já vou te dar 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Resposta? Muito bem. É claro que você não pode fazer isso. Porque se você o fizer, se você constranger uma pessoa a fazer o que a lei manda que ela faça, você incorre no crime do artigo 345 do Código Penal, que é denominado o exercício arbitrário das próprias razões, que as pessoas popularmente chamam de justiça pelas próprias mãos. Não, nem eu, nem você temos competência para fazê-lo, sob pena de nós respondermos criminalmente. Imagine agora que eu vendo um veículo automotor para receber a prazo, finda-se o prazo, o comprador não me faz o pagamento e eu vou e tomo o carro dele. Posso fazer isso? De forma alguma, sob pena de eu responder por exercício arbitrário. Cuidado com isso. Beleza?
Importante que você não confunda os institutos do constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal, que nós estamos estudando, com o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal. Acompanhe comigo a redação do crime de extorsão e você vai observar que eles até se parecem, porém não são iguais. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência e grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Observe que até a redação é parecida com a redação do caput do artigo 146 do Código Penal. Artigo 146, constranger alguém mediante violência e grave ameaça, até aí é parecido com a extorsão, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela manda. Pessoal, aqui o ânimos do agente é constranger uma pessoa. E constranger a pessoa significa tirar dela a liberdade que ela tem de fazer o que ela quiser fazer. Porém, aqui a lei não admite, ela não aponta, ela não demonstra alguma qualificação especial do agente. Observe que no crime de extorsão, a lei estabelece constranger alguém mediante violência e grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Aqui existe um dolo especial do tipo, qual seja, obter vantagem econômica. Aqui, no constrangimento ilegal, a lei não estabelece nenhum dolo especial para o tipo penal. Cuidado, não confunda isso. Nós ainda iremos abordar o crime de extorsão com mais propriedade quando falarmos dos crimes contra o patrimônio do indivíduo, e aí falaremos bastante. Causas de aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º, além das penas cominadas, aplicam-se também aquelas correspondentes à violência. Aqui estamos falando de concurso necessário de agente para a prática delitiva. Beleza, gente? Causas de exclusão da tipicidade, ou seja, não haverá crime e não se compreende nas disposições desse artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Bom, aqui, gente, traz a doutrina agora, traz o clássico exemplo da transfusão de sangue. Bem, existe uma fé, uma religião chamada Testemunho de Jeová, que eles não creem, não admitem a transfusão de sangue, porque eles entendem que a vida da pessoa, a alma da pessoa está no sangue e não pode ser transplantado de um para o outro. Pois bem, essa discussão bateu na porta do STF em algumas oportunidades e o STF já se manifestou no sentido de, se para salvar a vida fizer necessário a transfusão, esta está autorizada e não haverá, neste caso, nem constrangimento ilegal e muito menos ferindo o preceito constitucional da liberdade de crença religiosa. Isso por quê? Porque entre os princípios da liberdade de crença religiosa e do direito à vida, este prevalece sobre esse. Beleza, pessoal? Então, se o médico realiza um procedimento mesmo contra a vontade da pessoa para salvar a vida dela de modo justificado, não haverá crime de constrangimento ilegal.
Também não haverá se a coação exercida for para impedir o suicídio, ou, mais modernamente, o suicídio ou a automutilação, do artigo 122 do Código Penal. Não haverá crime de constrangimento ilegal. Beleza, turma? Crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Observe a redação do tipo: ameaçar alguém por palavras, escrito ou gestos, ou por qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Gente, ameaçar é tirar a paz interior da pessoa, é causar na pessoa perturbação de ordem psicológica, emocional, a ponto de turbar-lhe os pensamentos e o ânimo pacífico da pessoa. Ninguém pode fazer isso com outro indivíduo. Ninguém pode agora estar afirmando que vai fazer algo que traga qualquer malefício àquela pessoa. De forma alguma. Porque se o fizer, poderá incorrer nas penas que variam de 1 a 6 meses ou multa. Cuidado com isso. Agora, lembra que nós falamos agora há pouco da justiça pelas próprias mãos no crime de constrangimento ilegal? E eu perguntei, ora, então eu posso constranger alguém a fazer o que a lei manda? Vimos que não. Aqui, a situação é parecida. Observe, a redação estabelece ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Olha que interessante. A lei estabelece que ninguém pode intimidar outrem causando-lhe mal injusto e grave. Mas então seria possível intimidar alguém causando-lhe mal justo e não grave? Pergunto, 3 segundos para responder. 1, 2 e 3. Muito bem, você errou. Sabe por quê? Porque observe, pessoal, a lei proíbe que eu ameace uma pessoa para praticar-lhe um mal injusto e grave. Mas se eu ameaçar a pessoa de praticar um mal justo, mal para ela, porém justo para mim, e não grave, partindo do princípio que não entoe violência ou grave ameaça àquela pessoa, sim, eu posso proceder. Sabe por quê, pessoal? Porque, olha, eu vou dar um exemplo para você. Imagine agora que eu ameaço uma pessoa de colocá-la na justiça, naquele exemplo que eu dei sobre a venda do automóvel. Então, você e eu já entendemos que eu não posso ir lá tomar o carro dele de volta porque ele não me pagou. Bom, isso eu não posso. Mas eu posso chegar para ele e dizer assim: pois eu vou para a justiça, vou processar você para que você restitua o meu bem e ainda responda pelo dano moral e material que você está me causando. Bom, para ele é um mal, para mim é justo. E não é grave porque eu não utilizei de nenhuma forma que lhe causasse gravidade, a não ser pelas vias legais. Veja, no exemplo que eu estou dando, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35, estabelece o princípio do não impedimento à jurisdição ou o princípio do livre acesso à jurisdição. Assim, se eu ameaçar alguém de buscar um direito meu, não configura-se crime de ameaça, mas sim de exercício regular dos meus direitos. Logo, plenamente autorizado pela legislação pátria. Beleza? Não confunda isso. Características do crime de ameaça: bem tutelado, a paz íntima, o sossego do indivíduo. Meios de execução: poderá ser verbal, escrito, simbólico ou por gestos. Dolo especial é a intenção de amedrontar, de atemorizar, de apavorar a vítima, o que é reprovado pela norma penal. O caso da embriaguez só haverá o cabimento se essa não for comatosa, não for completa. Por quê?
Porque tem gente agora que se esquiva através da embriaguez, seja ela por álcool ou por qualquer substância alucinógena, e diz, eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu estava embriagado. Responderá pelo crime do mesmo jeito, a não ser que tenha sido uma embriaguez causada. Imagine agora, por exemplo, que o indivíduo ele foi forçado a ingerir 5 litros de caninha 51. E agora ele sai por aí ameaçando todo mundo de morte, de ficar com a mulher do vizinho. Ele não terá responsabilidade criminal. Por quê? Porque ele não tinha domínio sobre seus atos e nem se autodeterminava de acordo com esse entendimento. A consumação dar-se-á no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça. E a idoneidade é se a ameaça não intranquiliza a pessoa. O fato é impossível. Não entendi, professor. Imagine agora que uma criança de 5 anos de idade chega para um homem adulto, já formado dos seus 30 anos de idade, e diz, devolva meu brinquedinho, senão eu vou dar um soco em você. Bom, com certeza, a ameaça feita pela criança não surtirá efeito nenhum. Por quê? Porque não provocou mal injusto e grave na vítima. É claro que eu estou falando dessa forma, de forma mais cômica, mas para que você entenda que para a configuração do crime de ameaça, deverá haver a incidência do elemento mal, injusto e grave e da perturbação à paz íntima, ao sossego de espírito da vítima. Se não houver, por exemplo, no exemplo que eu falei do carro, o indivíduo, comprador do meu carro, vira para mim e diz, meu amigo, você pode ir para o escritório de advocacia que você quiser, você pode contratar os advogados que você quiser. Sabe por quê? Porque eu conheço o número da sorte, 9607, 9607, e eu não tenho medo nenhum de ir para a justiça. Fica a dica. Crime de sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro. Professor, o que quer significar sequestro? É o arrebatamento de uma pessoa mediante violência ou grave ameaça. Arrebatar é pegar, é puxar, é levar uma pessoa mediante violência ou grave ameaça. Ou privar uma pessoa da sua liberdade mediante cárcere privado, que é aprisionar uma pessoa afora das hipóteses legais. Então imagine agora que o sequestro de uma pessoa, agora, para efeitos de sequestro e cárcere privada, é tirar o indivíduo da circulação de onde ele se encontra. É tirar o indivíduo agora e levar para lugar ou para lugares ermos, para lugares que não seja encontrado, que ele saia da circulação do seu convívio. Já o cárcere privado é manter o indivíduo dentro de um ambiente do qual ele não possa sair de jeito nenhum. E aí você está pensando, ora, e a pessoa não pode sequestrar e manter em cárcere privado ao mesmo tempo? Claro que pode. É por isso que o nome iuris do tipo penal do artigo 148 é sequestro e cárcere privado. E não sequestro ou cárcere privado. Porque os dois podem ser praticados concomitante. A pessoa responde pelas penas do artigo 148 do Código Penal. Se arrebatar uma pessoa e retirá-la do seu convívio relacional social, bem como mantendo-a dentro de um cômodo, de um estabelecimento, de um local, sem dar a liberdade de poder sair, ir e vir quando bem entender. Se assim o fizer, responderá pelas penas de reclusão, que varia de 1 a 3 anos de prisão. Ok? Cuidado com isso daqui. Características elementares do crime de sequestro e cárcere privado. Lapso temporal. Bom, a doutrina já pacificou o entendimento que esse lapso temporal do sequestro ou do cárcere privado, ele deve ser juridicamente relevante. Isto porque não se considera sequestro e cárcere privado
a não ser por outro tipo penal, que nós veremos oportunamente, quando essa limitação da liberdade de ir e vir, ela for inferior a 15 dias. Então imagine agora, por exemplo, o pai que chega para o filho, para a filha, diz: você está de castigo, e passa o dia todo trancado dentro do quarto. Esse pai responderá pelo crime de sequestro e cárcere privado? Não. Não por quê? Porque além do lapso temporal ter sido insuficiente para a incidência do crime, o pai, a depender do caso, é óbvio, pode estar amparado pela excludente de ilicitude, exercício regular de um direito, o direito à paternidade e ao pátrio poder sobre seu filho. É claro que se ele estiver praticando aquilo para educá-lo, para discipliná-lo, para corrigi-lo, não terá responsabilidade criminal. Dolo especial, existente via de regra, porém pouco importando os motivos. Olha, observe agora que, em regra, o dolo especial, existente não, inexistente, em regra, não é obrigatório. A lei não estabelece que privar alguém de sua liberdade mediante cárcere privado para. Observe que a lei não cobra esse tipo de comportamento, não cobra um dolo especial do tipo, de jeito nenhum. Pouco importando os motivos, professor, porque você disse em regra, qual seria a exceção? A exceção seria na hipótese de manter uma pessoa sob cárcere privado ou arrebatar em sequestro com o fim de obter vantagem econômica, que é figura de outro tipo penal que nós veremos oportunamente. O bem jurídico tutelado é a liberdade de ir, vir e permanecer onde bem convier ao indivíduo, à vítima. Trata-se de crime permanente, pois se prolonga no tempo e no espaço. E o castigo, aquele castigo que eu dei o exemplo agora há pouco, o pai que castiga o filho, figura atípica, por quê? Por causa do exercício regular do direito do pai. Formas qualificadas, parágrafo 1º, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Primeiro, se a vítima é cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente do autor do fato e ou maior de 60 anos. Se é praticado em casa de saúde ou em hospital. Se a privação da liberdade durar mais de 15 dias. Por isso que você já entende que quando nós falamos aqui agora do lapso temporal juridicamente relevante, terá que ser menor de 15 dias. Porque se a duração do sequestro e cárcere privado for maior que 15 dias, terá sua forma qualificada no parágrafo 1º, inciso 3. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Aqui eu tenho uma exceção à regra da inexistência do dolo especial do agente. Aqui, como nós vimos, para efeito de crime de sequestro e cárcere privado, em regra, não haverá dolo especial do tipo. Excepcionalmente, para o tipo de sequestro e cárcere privado, haverá, sim, a forma qualificada, se a intenção do agente que pratica o sequestro ou cárcere privado tiver finalidades libidinosas, finalidades sexuais. Parágrafo 2º, se resulta grave sofrimento físico ou moral, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos. Artigo 149 do Código Penal, crime de redução à condição análoga à de escravo. Estabelece a lei, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.
A pena será de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Sabemos que a escravidão já foi erradicada há muitos anos. Todavia, ainda existem lugares espalhados no mundo em que pessoas são submetidas à condição análoga, à condição parecida com a de escravidão. Qual seja, a pessoa não tem sua liberdade de ir e vir. A pessoa é obrigada a ficar trabalhando basicamente para bancar sua alimentação. E ainda assim, por mais que ela trabalhe, ela continua devendo agora os seus empregadores ou prepostos. Bom, a lei efetivamente reprova tal conduta, da qual responderá o indivíduo com incidência no artigo 149 do Código Penal. Os exemplos são mais variados. Você vê venezuelanos que são, muitas vezes, submetidos a trabalhar em indústrias de tecelagem por 12, 14, às vezes até mais de 14 horas por dia, chegando a 20 horas por dia de trabalho direto, sem poder sair, sem poder ver seus familiares, sendo seu salário convertido basicamente na sua alimentação. Então, neste caso, o empregador fornece o alimento e cobra o alimento fornecido, tratando os trabalhadores como se escravos fossem, porque era assim que viviam os escravos outrora. Beleza, pessoal? Coautoria punível, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no trabalho. Inciso 2, mantém vigilância ostensiva no lugar de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no lugar de trabalho. Não vou devolver seus documentos de jeito nenhum, porque você tem que ficar aqui trabalhando, porque você está me devendo e não pode sair daqui de jeito nenhum. Não pode, pessoal. Responsabilidade criminal, sem a menor sombra de dúvida. Causas de aumento de pena, parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1, contra a criança ou adolescente, inciso 2, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Olha, é interessante agora que, por mais que pensemos que não existe, as crianças fiquem com seus pais submetidas às mesmas condições de trabalho análogo a de escravo. E mais, quando se mantém pessoas em condições análogas à escravidão, somente por causa de preconceito, por causa da sua raça, da sua cor, da sua etnia, religião ou mesmo sua origem. Lamentável isso. Tráfico de pessoas, artigo 149-A do Código Penal, inserido em 2016 no Código Penal. Versa a redação do tipo agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, observe que neste caso, o dolo especial do tipo é múltiplo. 5 deles, e são, primeiro, remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo. 2, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção ilegal. E 5, exploração sexual. Então, veja, o indivíduo que agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, compra, aloja ou acolhe pessoas mediante violência, grave ameaça ou coação, ou abuso ou fraude, com qualquer desses objetivos, também responderá pelo crime do artigo 149-A do Código Penal.
Cuidado. Não confunda o artigo 149-A, inciso 2, submetê-lo a trabalho em condições análogas de escravo, com o crime que nós acabamos de estudar agora, que é o crime de redução à condição análoga de escravo do artigo 149 do Código Penal. Aqui, o sujeito ativo, como estabelece a própria redação do tipo, é o empregador ou o preposto. Aqui, não confunda. Quem faz quem incorre no crime do artigo 149-A do Código Penal não é o empregador e nem é o preposto. É a pessoa, é o agente que está agenciando, aliciando, recrutando, até o transportador, a pessoa que transfere, que compra, que aloja, ou mesmo a que acolhe pessoa, também responderá criminalmente, com penas que variam de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Cuidado com isso, pessoal. Causas de aumento de pena. A pena aumentada de 1/3 até a metade se, inciso 1, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3, o agente se prevalece. Peraí que eu acho que eu confundi aqui. Inciso 1, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. 2, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3, o agente se prevalece de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E 4, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Haverá causa de aumento de pena. Forma privilegiada do parágrafo 2º, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Beleza, pessoal? Com isso, nós vimos na nossa aula de hoje o importante conteúdo programático dos crimes contra a liberdade individual. E aí, você já sabe, teve dúvida? Fala com o professor, manda tua mensagem lá no nosso grupo de WhatsApp, escreve aí nos teus apontamentos, vai lá no nosso canal do YouTube, se você não se inscreveu, inscreva-se. Tamo junto, até a próxima aula, se Deus assim permitir. Até mais, pessoal.